Olá, sejam bem-vindos ao Capital Natural. No programa dessa semana, estamos continuando a nossa conversa da semana passada sobre mobilidade urbana com o senhor Isailton Brasiliense, presidente da Associação Nacional de Transportes Públicos, e Lincoln Paiva, presidente da Green Mobility do Instituto Mobilidade Verde. Na semana passada, a gente terminou falando sobre Londres sendo um bom exemplo. Temos exemplo no Brasil que a gente possa citar como uma cidade que se preocupa com a mobilidade urbana? Até a década de 50, praticamente todas as cidades, porque o automóvel praticamente não tinha entrado na sociedade brasileira da forma como ele está colocado hoje. Então, se tinha cidades muito densas, compactas, você fazia grande parte dos deslocamentos a pé, usava bonde ou trem para viagens bem mais longas. Quando chega a década de 60, o automóvel permite que a cidade exploda, ocupa umas áreas imensas, e aí uma cidade, a Curitiba, que tinha 300 mil habitantes em 1960, fez uma discussão interna, convidou o Jorge Lihai, que era um urbanista aqui de São Paulo, para fazer uma discussão sobre o futuro de Curitiba. Como é que ia ser Curitiba com 400 mil habitantes, 500, 700, 1 milhão e coisas que valha. E o eixo discutido pelo pessoal de Curitiba, e uma das pessoas mais marcantes lá é o Jaime Lerner, junto com o Jorge e a equipe que foi montada, foi, bom, essa cidade, para crescer, precisa ter, basicamente, o mesmo ordenamento que teve para trás. Ou seja, uma cidade ou ligeiramente compacta ou ir expandindo à medida que o transporte público permitir essa expansão. Primeiro vai o transporte, depois o... Não, vai junto. Não deixa acontecer de qualquer jeito, porque de qualquer jeito é inviável e caríssimo. Né? Então, a lógica montada é um projeto. É difícil serem mantidos à medida que você vai ter uma explosão de população. Hoje, Curitiba não tem mais 300 mil, tem 1 milhão, 800 mil, 2 milhões, coisas que valha. Hoje você tem um entorno de Curitiba, que tem mais 400, 500 mil pessoas que vão buscar educação, saúde, lazer, emprego, etc. lá. Então, aquela Curitiba, com aquelas condicionantes que você tinha na década de 60, ela foi sendo alterada, mas o projeto permitiu com que a qualidade de vida que você tinha aqui, ela não fosse degradada, como aconteceu, por exemplo, com São Paulo. Lá atrás, em 1950, São Paulo tinha 2 milhões, o entorno tinha 500 mil. Hoje, São Paulo tem 12, o entorno tem 9 milhões. Então, são condições externas que estão fora do alcance do prefeito da cidade de fazer um contorno sobre a solução. Então, é possível você planejar, os europeus conseguiram fazer isso até porque não tiveram uma explosão demográfica. Né? O Brasil tinha 50 milhões de habitantes em 1950, hoje tem 200 milhões. Isso, a cidade de São Paulo tem esses números e outras tem outros. Não aconteceu com os europeus. Então, você teve, em cima de um plano urbano, uma melhor forma de você buscar essa expansão e tentando fazer um equilíbrio entre o número de viagens a pé, que o Lincoln citou, com o transporte público e com o transporte individual. O nosso caso foi muito extremado pelo crescimento populacional, 6% ao ano durante décadas, a explosão do automóvel e, principalmente, a falta total de competência do poder público de montar um plano, não para a cidade ou aquela, mas você ter uma referência nacional para que você pudesse ter esses 150 milhões a mais que chegaram nos últimos 60 anos, esta frota que era, praticamente em 1960, o Brasil tinha 1 milhão de automóveis. Né? Estamos 55 anos depois, temos 90. Mas Curitiba continua sendo um bom exemplo? É assim, dentro do que temos é o melhor? Ainda é. Ainda é. Ainda é. Eu queria só fazer um destaque aí para a cidade de Jundiaí, aqui do lado, aqui perto, que começa a pensar num outro formato. Né? Ela começa a fazer estudos dentro de um conceito chamado urbanismo caminhável. Né? Como é que eu começo a melhorar a infraestrutura da cidade para permitir que as pessoas consigam fazer parte das suas necessidades a pé, né? Até 20 minutos de onde elas moram. É um pouco naquela coisa de você pensar, que nem eu falei num outro programa sobre o Rio de Janeiro, quer dizer, você consegue ter acesso à variedade de coisas que você poderia resolver rapidamente a pé, pensar também em ter empregos mais próximos das pessoas. É por aí, eles estão iniciando um estudo. Mas eu queria aproveitar e voltar um pouco atrás dessa história que você está falando, como transformar essas cidades, né, para cidades mais caminháveis. Tive agora, o ano passado, no final do ano passado, em Bogotá, né, no Fórum Mundial de Espaços Públicos, para falar justamente sobre esses processos no Brasil, e em particular de Jundiaí, dentro desse conceito de urbanismo caminhável. E eu estive em Bogotá, antes disso, há 3, 4 anos atrás, e eu fiquei num hotel no centro e saí para caminhar, assim, poucos minutos, até um museu que está ali próximo, ali durante o dia e tal.
E eu fui caminhando, mas me pareceu muito tempo andando, porque o entorno, a cidade como um todo, a quantidade de automóveis ali que estava, era muito hostil à cidade e ao tipo pedestre. Quando eu volto agora, 4 anos depois de um processo enorme da cidade de Bogotá para melhorar a qualidade da infraestrutura para pedestre, eu fui desse lugar e vi que fui muito rápido. Só que eu comecei a andar mais porque toda a via, essa parte central que era para o carro, era uma grande área para pedestre, né? Uma área pedonal enorme, e eles estão construindo uma série de infraestrutura. E eu fui andando, porque a cidade estava me convidando a andar, e fui andando, aí depois, poucos mais dali, eu descobri que ali o palácio era ali próximo, que as áreas turísticas da cidade estavam próximas. E quando eu me dei por mim, eu tinha andado 4 horas. Ou seja, a cidade tem que proporcionar essa dinâmica. Você anda por si só porque você se sente seguro, você se sente agradável e anda sem mapa, né? A cidade vai te levando a percorrer esses caminhos. É o que falta na cidade, né? Como que você vai andar em cidades hostis que não pensam no pedestre? É muito difícil, né? E às vezes as pessoas falam, poxa, mas por que as pessoas não andam? Porque tem problema na calçada. Mas não é essa calçada. É arborização, é clima, são travessias, é segurança, é uma série de outras questões. Então, olhar para a cidade, transformar cidades, como você estava falando do Rio de Janeiro, é um processo que tem que ver toda a caminhabilidade, né? Esse estudo da caminhabilidade dessas cidades. É inconcebível você ter projetos de prefeitos e tal, candidatos, estamos no ano de eleição, em propostas as mais malucas por aí, e a coisa mais elementar do mundo, que é ter uma calçada projetada, mantida, sinalizada, iluminada, porque não existe só o dia, existe também a noite, sumariamente não faz parte do programa de ninguém. Se você quer usar o transporte público, você tem que sair da sua casa e conseguir chegar no ponto de ônibus. Sem contar que lá você teria que ter informação de quanto tempo vai demorar para passar o tal do ônibus, a cobertura do sol para a chuva, coisas do tipo. E são investimentos que dão uma enorme qualidade de vida urbana num orçamento deste tamanho. Então, já que vai ter uma eleição por 5.500 municípios, fica a dica. Seria uma dica, pelo amor de Deus, invista em calçadas. Né? Pare de fazer calçadas de 1.000 metros. A maioria das nossas cidades são altiplanos. Então, o que é normal? Você faz uma rua que tem um determinado declive, um cidadão vem e faz um monte de sobradinhos com 3 metros de frente, aí você vai tentar descer essa calçada, que tem 1.000 metros. A cada 3 metros ou 5 metros, você tem o aclive, que é para o acesso do carro, e o degrau entre um imóvel e o outro. Aí até que chega um poste de iluminação, coisa que o valha. Quer dizer, na verdade... Não é acessível para cadeirante, não é acessível para idoso, não, é perigoso, ninguém. Ninguém consegue andar com carrinho de bebê, não consegue andar. Você tem um estímulo para sair daquilo, ou seja, a pior coisa que pode acontecer é você ser um pedestre. Então você tem que usar bicicleta, moto, carro, caminhão, ônibus, avião, o que você quiser. Porque as cidades não estão preparadas e não estão preocupadas com a coisa mais elementar da vida, que é andar a pé. Então nós vamos pensando nisso para o intervalo e a gente volta já já, não saia daí. Estamos de volta com o Capital Natural, que hoje fala sobre mobilidade urbana, com os senhores Ailton Brasiliense, presidente da Associação Nacional de Transportes Públicos, e Lincoln Paiva, presidente da Green Mobility, do Instituto Mobilidade Verde. Bom, mobilidade. Mobilidade permite que, eu pedestre, quer dizer, tratamos do pedestre, tratamos do ciclista, do carro, do ônibus, da pessoa que usa trem e os motociclistas. Principalmente para quem mora em cidade grande, São Paulo é um caso que usa muito o transporte de moto. É uma luta constante que as pessoas se odeiam por uma má direção de várias partes. O motorista no carro não dirige corretamente, machuca da moto é maluco, e aí, enfim, aí ficam aquelas discussões de lados. Mas a gente pensa moto, a gente precisaria ter um pouco mais de espaço para isso? Olha, o espaço da moto é o espaço do automóvel, não tem outro. Né? Por um motivo simples. O Código de Trânsito, quando ele foi enviado para a Câmara e o Senado, tinha um artigo 56 que impedia a moto de andar entre os dois veículos. Quando foi para a sanção presidencial, houve um veto ao artigo 56. E a justificativa do veto é que isso impediria a mobilidade da moto. Quem escreveu isso devia estar preso, e tomando 200 chibatadas por dia. Porque você, não é que você quer impedir a moto, mas a hora que você entra no vão de dois carros, você sai do visual do motorista. Ou seja, ele não te vê. Sem contar que a via não é bem pavimentada, não é bem mantida, que tem buraco, que tem noite, que tem chuva.
Não é possível você pegar um veículo que é instável, quem tem 2 rodas só pode ser instável, e dar a ele uma liberdade, entre aspas, para ele se matar. Das 40 mil pessoas que foram mortas nos últimos 2, 3 anos, a cada ano, 10 mil são motociclistas. E desse conjunto de pessoas, você tem mais ou menos de 20 a 30 mil pessoas que temporariamente ou permanentemente ficam paraplégicos. É uma coisa de maluco que estamos fazendo com moto. E a gente não consegue dar o salto seguinte. O problema não é você prejudicar a circulação da moto. Em primeiro lugar, é dar segurança para ele e para os demais. Sim. Então, o que o Brasil vai ter que fazer para que a gente tenha um trânsito seguro é uma campanha, mas para valer, em todos os órgãos, em todos os municípios, Estado, União, sociedade, para entender que a moto é muito bem-vinda, desde que ela ande adequadamente e da forma mais segura. Da forma como está sendo praticada, nós estamos matando a meninada, que é quem tem de 18 até 40 anos. Essa faixa etária, que é um pessoal que já tem família, já tem filho, qualquer coisa que aconteça na vida dele é uma tragédia para ele, para os demais e para todo mundo. Agora, falando de moto, a gente puxa um pouco para o ciclista. E aí eu queria ver com você, Lincoln, assim. Do mesmo jeito que há muita crítica com relação ao comportamento de alguns motociclistas, principalmente pessoas que trabalham com moto, existe também uma crítica com relação aos ciclistas que muitas vezes não se veem como um veículo, que também é um equívoco. Ou falta um espaço e a pessoa está andando num local que fica difícil para o carro passar, para o caminhão passar, para onde passar e perigoso para ela. Ou muitas vezes se coloca num local de andar em cima da faixa, de ir na contramão, porque entende que eu estou numa bicicleta, tem um controle, quer dizer, como trabalhar isso? É fato? É fato. O que a gente vem percebendo é que você tem um número de ciclistas que está iniciando, né, dentro em função até da infraestrutura que se tem hoje dentro da cidade, então ela começa a iniciar, mas ela acaba vindo para a bicicleta sem entender que a bicicleta é um veículo. Né? E muitas vezes o que eu percebo é que ela traz algumas questões também do motorista do automóvel. Como? Quais? É muito engraçado. Assim, o estresse disso, né? Por exemplo, alta velocidade dentro de uma via onde o pedestre ainda também não se acostumou. Então, eu vejo idosos querendo atravessar e pega a área vermelha da ciclofaixa para esperar o sinal do semáforo lá, porque... E não pode, mas aquilo é uma via em funcionamento. Então, assim, eu acho que, assim, que falta ainda a cultura da bicicleta na cidade. São várias questões, desde o pedestre entender o que é esse espaço, até o ciclista que acha que não é um veículo, então ele pode atravessar com o sinal fechado e outras questões. E o ciclista estressado também, né, que começa a ter alta velocidade aí nas ciclovias. Mas eu acho que a cidade está aprendendo, né, está aprendendo ainda e os ciclistas estão vindo. Mas o mais importante é a quantidade de ciclistas nos últimos anos em função da ciclovia. É importante para quem nos assiste e não está na capital paulista, eu espero que muitos de vocês assistam e não estejam aqui na capital paulista, nós temos tido aí a implantação de quilômetros e quilômetros de ciclovias na cidade de São Paulo e de ciclofaixas também aos finais de semana e tudo mais. E isso tem dado uma grande discussão. Então vamos por parte dessa discussão. Por que as pessoas encrencam tanto com a ciclovia e com as ciclofaixas aos finais de semana? Não, primeiro porque ninguém tirou espaço do carro para dar para a bicicleta. O que foi feito foi um rearranjo. Realmente as faixas normalmente são de 3,5 metros. O automóvel foi reduzido para 3,20, 3,30. Isso deixou por volta de 1,5 metro para a bicicleta. Ou seja, na verdade, ninguém perdeu espaço. E se era para perder para o transporte público, jamais para o automóvel. Agora, é fundamental que você tenha ou a ciclovia ou a ciclofaixa, porque não dá para colocar a bicicleta, o cidadão pesa, sei lá, 70, 80 quilos, a bicicleta não pesa nada, ao lado de um outro que pesa 1 tonelada e tem uma quantidade de energia enorme, crescente com a velocidade que ele está. Então você não pode imaginar que é possível uma bicicleta andar na mesma faixa do automóvel. Então realmente você tem que preservar a vida dessa pessoa. E é uma questão de respeito. Né? As pessoas que são contra a ciclovia e a ciclofaixa, na verdade, são contra o direito de um outro tem de se utilizar de um veículo e ele não está atrapalhando ninguém. Não existe essa atrapalhar. Agora, nós precisamos recompactar ou compactar de novo um pacto de convivência. Aquilo que a gente falou de moto, o número de atropelamentos no Brasil é um absurdo, não tem cabimento, nada justifica você matar uma pessoa, muito menos 40 mil. O Brasil gasta bilhões de reais para matar
atropelar e depois tentar recuperar algumas pessoas. É uma questão de juízo. Sim. Né? Um cálculo que a NTP fez há um tempo atrás, o Brasil gastava, em 2006, alguma coisa perto de 35 bilhões de reais. Você tem uma ideia, o orçamento da cidade de São Paulo é 50. O país inteiro pega 35 bilhões para matar e para ferir, nós temos que dar um basta e temos que fazer um novo pacto de convivência. E começa pelo respeito. Então tem que ter calçadas decentes, tem que ter ciclovia. O motociclista é muito bem-vindo, contanto que ele respeite um código de trânsito que todos devem respeitar. Educação, né, Ailton? Pois é, nós temos um problema de origem lá atrás que nos atrapalha, não é só aqui, né? Em todo, não é só a questão do trânsito. É um problema de educação, de formação das pessoas e entenderem até onde vão os seus direitos e a partir de onde, no limite, começam os seus deveres. Agora, por exemplo, a ciclovia, ela é interessante, você vai para as cidades litorâneas, você muita gente, morador de bicicleta o tempo todo. Na praia. Na praia. E nas cidades praianas, né? Você vai, porque é plano, é fácil, a mobilidade é fácil. Agora, uma cidade como São Francisco, nos Estados Unidos, não tem lógica se você for subir para o morro. Eu fico pensando, por exemplo, Ilhabela, que é tortuoso, que você tem muitas subidas e descidas, funciona da mesma forma? Vale implantar isso em cidades que têm toda essa dificuldade, digamos, de exigir talvez um certo físico para você pedalar? São Paulo tem. São Paulo é um outro plano terrível. Não, São Paulo sai tem, da mas você tem muitos pontos onde você consegue transitar de forma plana e de forma leve, Sim. que é onde vem sendo mais implantadas vou te dar alguns essas exemplos. São Francisco, que você citou aqui, é um lugar onde tem uma quantidade de ciclistas absurdas. É muito grande. Mas isso na orla ou na parte... Não, todas. São Paulo é a mesma coisa, né? As pessoas transitam por São Paulo na cidade toda. É que existe uma máxima, que não existe cidade que não possa ser ciclável. Toda cidade do mundo é ciclável, né? Agora, se você pegar São Paulo, em toda fundo de vale, você atravessa São Paulo inteiro pelo fundo de vale. Agora, toda vez que você vai em direção à Paulista, do centro à Paulista, você está sempre subindo. Sim. Mas eu não gosto de falar de transporte, bicicleta como um transporte alternativo, mas um transporte complementar. Entendi. Que você pode complementar. Você pode fazer uma combinação com de outras transporte. questões. Por exemplo, eu tenho uma bicicleta dobrável, mas não precisaria. Se eu usar, por exemplo, uma bicicleta de aluguel, eu posso pegar o metrô e parar no próximo lugar e usar a bicicleta, vencer a altitude. O ciclista gosta de subida. É incrível. Assim, o ciclista, ele não pode ver uma subida que ele quer subir. Uma boa parte dos usuários da CPTM, que é uma ferrovia, a CPTM transporta 3 milhões de pessoas por dia e tem uma rede de 260 quilômetros, é muita coisa. Metade disso está na cidade de São Paulo. Boa parte das pessoas que usam a CPTM chegam lá de bicicleta. Tanto que a CPTM tem o maior número de bicicletários da cidade e onde tem o maior número de bicicletas. Também por conta da geografia, que a ferrovia, quando foi implantada pelo Mauá, lá em 1864, aqui em São Paulo, ele entrou, a ferrovia subiu no máximo 1%, e fez toda a alocação da ferrovia ao lado do rio, Sim. ou ao lado dos rios. Por ser terra mais barato, foi justamente onde você cresceu mais rapidamente a população. E a maioria usa bicicleta. Então não tem nenhuma novidade no caso de São Paulo, as pessoas usarem bicicleta. Talvez a novidade seja uma faixa de renda mais alta está usando e alguém está incomodado com isso. A bicicleta é mais velha que o automóvel. Nós temos que respeitar o direito de todos. Bom, eu quero saber de vocês na volta, então me dá só um segundinho, porque eu quero saber de vocês se essa ideia do construir eles virão, se de repente é uma questão só de se acostumar e daqui a pouco a gente vai ver muita gente largando o carro em casa. A gente vai fazer uma rápida pausa e volta já já, não saia daí. Estamos de volta com o Capital Natural, que hoje fala sobre mobilidade urbana, com os senhores Ailton Brasiliense, presidente da Associação Nacional de Transportes Públicos, e Lincoln Paiva, presidente da Green Mobility do Instituto Mobilidade Verde. Retomando o que falávamos antes do comercial, quer dizer, vocês acreditam que é uma questão de tempo? De repente, toda essa luta de estão pegando meu espaço, bicicleta é uma chatice, pode ser conquistado com alguns anos, aí, ou alguns meses? As pessoas vão cedendo? É inevitável. Nós vamos demorar mais tempo ou menos tempo. O espaço que a bicicleta ocupou em São Paulo não volta, assim como o da moto. Então, é uma questão cultural que vai ter que ser assimilada por todos e
o que será necessário para que isso aconteça? Respeitar o direito que o outro tem de andar de bicicleta, andar a pé, andar de ônibus, andar de carro. Agora, é interessante porque a bicicleta pode chegar a uma velocidade, ela está ao lado dos carros. Seria bom a gente também ter um incentivo, não sei se a palavra obrigatório é o correto ou o ideal, mas uso de capacete, uso de equipamentos, porque você realmente vê as pessoas simplesmente saem de casa bonito, ao vento, e de repente é perigoso aquilo. Sabe que quando a gente começa a discutir, né, essa questão da ciclovia como uma infraestrutura só para ciclista, e não é. A gente precisa ver a questão da infraestrutura, né, cicloviária dentro da cidade como uma infraestrutura para o cidadão. Porque olha só, quando você coloca a ciclovia, né, numa determinada via, automaticamente você vai diminuir a velocidade dos carros também. Justamente porque o que eu estava falando lá, as velocidades muito incompatíveis. Então, assim, no máximo vai ser 50 km por hora, né? E muitas vezes 40 km por hora. A outra coisa é que, com isso, também você reduz ruído. Ruído é fundamental. Ninguém sai para as ruas se a cidade tem muito barulho, tem muito carro, muito poluída, e a ciclovia vai trazendo essas coisas, ela vai acalmando a cidade, na verdade é isso. Aí você vai ver as pessoas retornando para as ruas novamente, porque a mãe que está andando com o seu filho, quando tem a ciclovia do lado, ela fica mais tranquila, porque se a criança sai da calçada, ela não está diretamente num carro. Né? Então, com a cidade mais calma, as pessoas vão retomando, né, e discutindo outras questões de espaços públicos, de melhor qualidade de vida e tudo mais. Então, a ciclovia, eu gosto sempre de falar que a ciclovia ela é boa para todo mundo, porque muitas vezes a gente fica falando, não, mas essa ciclovia tem uns gatos pingados andando nela, não tem muita gente. Não importa, né? A ciclovia, as pessoas vão começar a andar quando se tem a infraestrutura. Mas essa infraestrutura já é um avanço e um ganho para toda a cidade. A gente já sabe quantas pessoas fazem uso das ciclovias, não? A última aldeia acho que não chegou nesse ponto. Não. A aldeia de 90, agora, do mesmo jeito que a gente 2007, falou, né? porque agora é muito recente isso, né? Mas do mesmo jeito que a gente falou que a mobilidade urbana também seria muito ajudada se tivéssemos empregos mais próximos, coisas que a gente pudesse fazer a pé com muito mais proximidade e tudo mais. No caso dos ciclistas, talvez faltasse um pouco de entendimento das empresas, né? Que quando a pessoa vem tendo feito um exercício, às vezes a simples caminhada e a pé, né, faz a pessoa suar, às vezes ela pega a chuva, quer dizer, tem uma situação ali que uma pessoa que está num ar-condicionado no carro não tem, às vezes no ônibus tem também pela lotação, mas enfim, o ciclista realmente fez um exercício. Não seria interessante, e falta isso, um espaço para que a pessoa possa trocar de roupa, tomar um banho e se preparar para chegar adequadamente para o trabalho? Porque às vezes você pode ter vergonha, falar, mas eu vou chegar suado, todo melado no trabalho. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, acho que é interessante entender, assim, definir qual é a distância ideal do ciclista que vai trabalhar. São 6 km, de 6 a 10 km no máximo. Tá. Acima disso aqui, ele vai atravessar a cidade, né, com todo, e não acima disso, talvez o ônibus, existem outros meios para cobrir essas distâncias médias e longas. Para a bicicleta, de 6 a 10 quilômetros. Toda vez que você anda de bicicleta, no primeiro ano, talvez você vai chegar suado e tal, mas você se acondiciona, né, seu condicionamento físico é de tal forma que você não chega suado no Eu lembro quando eu comecei a andar de bicicleta, que assim, o primeiro ano foi terrível, chegava suado em todos, pensava onde tinha banheiro. Depois isso, você vai se acondicionando com o tempo. Mas e você não vai precisando. Ano que você chega suado no trabalho. Tem gente que não vai topar isso. Eu estava em Berlim, há pouco tempo atrás, e tive uma reunião com um senador, que lá um senador é da cidade, é diferente lá o sistema político. E ele cuidava do planejamento da cidade. E ele chegou de bicicleta num calor, assim, em julho, assim, de terno, e gravata, e todo suado. E foi a primeira coisa que eu perguntei, mas não tem um lugar para você tomar banho? Ele falou, por quê? Por que eu preciso tomar banho? Ele falou, eu falei assim, não, para você sentir melhor. Tá? A cultura do europeu também já é diferente com relação a essa... É uma questão cultural também. Você falou uma coisa importante, é a questão da roupa do ciclista, porque você chegou a mencionar a questão da velocidade, a bicicleta não anda 2 ou 3 km por hora, chega a andar 10, 15, 20. Isso. E é bom que não passe disso também, né? O cidadão tem que usar o mesmo equipamento que usa o motociclista. Ele tem que ser visto, tem que ter proteção de cabeça e coisas do tipo. Principalmente à noite. Outra coisa que você citou, o fato das empresas não terem um local para quem chegar de bicicleta, chegar lá e faz o quê com ela, né? Então, por isso que eu falei, nós estamos fazendo uma nova construção cultural de como é que nós vamos desenhar a cidade.
O plano diretor da cidade de São Paulo, por exemplo, ele tenta fazer com que os empregos possam ser deslocados. Se você pegar em determinadas regiões da cidade de São Paulo, ela tem assim, X% de percentual da população e 10 vezes mais emprego. Em compensação, você vai numa outra ponta, exatamente o inverso. Não tem emprego para ninguém e tem gente para chorando ali. Essa cidade torta que nós montamos, é possível de melhorar bastante, não em um ano nem 2. Mas um plano diretor que vai sendo acompanhado ao longo do tempo e que te permite em 10 anos, 15 anos, 20 anos, você ter uma mudança. Radicalmente é impossível. Mas o fundamental para nós é a questão do plano diretor. Agora você fala disso de cultura e vem falando durante todo o programa, e aí entra um outro impasse que nós estamos vivendo aqui em São Paulo. No Rio de Janeiro já há não sei quantos anos se fecha, né, a orla, pelo menos uma pista da orla aos domingos, aos feriados, para que as pessoas possam transitar, passear, brincar e etc e tal. E aqui em São Paulo nós temos agora o fechamento da Avenida Paulista para que as pessoas possam tomar a Paulista. Obviamente isso impede que se chegue, enfim, de carro em alguns pontos, você vai ter que parar via a pé, de metrô, porque a Paulista é toda tomada por metrô. Agora, Paris também vai fechar a Champs-Élysées, se não me engano, só para pedestres também, para que as pessoas possam fazer atividades físicas, enfim. Agora, a gente implica bastante com isso, né? As pessoas vêm implicando. Por que vocês acham que até isso está se implicando? Quer dizer, que num dia de pouco movimento, que seria para lazer, as pessoas estão implicando tanto com ruas sendo fechadas para pedestres? Até porque não está sendo feito só no centro de São Paulo. Outras tantas avenidas grandes nas periferias também estão sendo liberadas. Bom, tem uma questão que antecede. Primeiro, São Paulo faz esses bloqueios nas vias há décadas, né? E ninguém se incomodou porque ninguém tinha mexido no ícone chamado Avenida Paulista. A hora que você disponibiliza todo o espaço para qualquer um, pode andar a pé, pode andar de bicicleta, pode andar com o carrinho da criança, qual é o problema? Até parece que a cidade não tem alternativas para aquele volume de pessoas que passam ali. Houve um estudo da CET, porque tem uma questão importante. No entorno da Avenida Paulista, você tem um número enorme de hospitais. Sim. Né? Então, a questão da acessibilidade aos hospitais tem que estar liberado 24 horas por dia, qualquer que seja o dia. Sim. Se o estudo técnico da CET disse que é possível conviver, e isso exige da CET uma fiscalização e uma operação de entorno em todos os domingos, qual é o problema? É uma questão, é coisa implicar pequena. Por implicar, não quero que mude nada. É coisa pequena, o cara quer implicar, por quê? Porque não podia mexer na Paulista. Qual é o problema da Paulista ou qualquer outra avenida? Então, você fazer aquela revisão de pacto, né, que nós temos que nos ordenar e partir de um princípio, primeiro, vamos respeitar os próximos e vamos fazer tudo o que é possível. E se é possível, vamos fazer. Sabe que em 2011, mais ou menos, eu estive na cidade de Denver, junto com o prefeito de Denver. E lá aconteceu uma coisa bastante interessante. Eles pegaram uma avenida que é a 16, lá, que era a avenida mais importante, é como a Avenida Paulista. Só que eles não fecharam só os domingos, eles fecharam para sempre. Se transformaram num grande bulevar a cidade. Lógico, fizeram um planejamento e tudo mais. E o que eles perceberam, assim, foi a qualidade de vida para as pessoas como um todo. E não só essa experiência deu certo, como eles começaram a pegar outras avenidas desse mesmo padrão, transformando para as pessoas. Agora, estou falando isso porque isso não é uma invenção, né, da Prefeitura de São Paulo. Isso acontece em vários lugares do mundo. Você pegar Bogotá, no centro que eu estava falando agora, praticamente o centro todo de Bogotá já é para pedestre e me parece que é uma coisa que não tem volta, né? Essa escolha, eu acho que é uma escolha, né, da cidade de transformar a cidade. Porque eu acho que, resumindo, o que nós queremos aqui é qualidade de vida, não é outra coisa, né? Melhorar a qualidade de vida das pessoas. Estamos caminhando para melhorar? Só para a gente encerrar o programa? Estamos, lentamente, mas estamos. Inexoravelmente viveremos melhor no futuro, apesar de alguns. Eu verei tudo isso? Será? Acho que sim. Porque a passos de cágado, às vezes a gente não consegue ver. No infinito tudo acontece. Eu não achei que fosse estar vivo e ver uma ciclovia na Avenida Paulista. Então por já exemplo. está, tá um bom negócio. A gente está no caminho. Bom, gente, muito obrigado. O programa desta semana fica por aqui. Agradeço mais uma vez a presença dos nossos dois convidados, o senhor Isailton Brasiliense, presidente da Associação Nacional de Transportes Públicos, e Lincoln Paiva, presidente da Green Mobility do Instituto Mobilidade Verde. E eu convido você a continuar conectado conosco. Acesse a nossa página no Facebook. Eu sou a Marina Machado e até o próximo programa.